Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de extensão Literaturas do Norte. E hoje daremos continuidade, à última aula da disciplina Literatura e Estudos Culturais da Amazônia com o professor Dr. Marcos Paulo. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, André, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão assistindo essa aula ao vivo e que também vão assistir esse nosso encontro depois gravado, porque todos os nossos encontros ficam gravados aqui no nosso canal do YouTube. Hoje já é a nossa quarta e última aula. Nós tivemos problemas de internet semana passada e aí nós não conseguimos colocar no ar essas duas disciplinas, esses dois encontros, mas agora não, agora está tudo pronto, gravamos, ficou tudo direitinho essa aula, inclusive, gente, ela está sendo gravada, tá? Mas já está tudo ok, está tudo prontinho, está tudo bem organizado e a gente vai colocar no ar hoje ainda, né? Aliás, vocês que estão vendo, que já estão no ar ambos os encontros. Então, hoje vai ser, assim como aconteceu nos demais encontros, André, hoje também é um encontro que vai me dar muita alegria e muito orgulho, porque assim como aconteceu nas aulas anteriores, em que nós tivemos o Alessandro e o Daniel, que são meus orientandos, minha iniciação científica, hoje nós vamos ter a presença da Cíntia de Almeida Menezes e da Suziane de Oliveira Borges. Oi, Cíntia. Oi, Suziane, tudo bem? Boa tarde, professor. Obrigado pela presença de vocês aqui. As meninas foram minhas orientandas durante o último ano, na qual nós desenvolvemos a pesquisa, a construção do Trickster Macunaíma na visão dos povos originários, perspectivismo e identidades, na qual nós trabalhamos sobre a permanência desse imaginário, dessa mentalidade, desse espírito indígena que se cristaliza não apenas no imaginário do norte, né, não apenas no imaginário dos estados que compõem essa grande Amazônia legal, mas também que foram registrados em obras literárias, assim como a principal delas, Macunaíma, do Mário de Andrade, né? As meninas, eu repito, né, foram minhas orientandas e logo voltarão a ser, porque são acadêmicas, assim como os colegas que cá estiveram conosco, que têm um alto grau de cientificidade, meninas muito responsáveis, de um olhar crítico de pesquisador maduro, não é pesquisador que se encontra, que se faz em 15 dias, mas de gente que entende o que é a ciência na nossa área. Desculpe o vento, a janela está aberta, mas que entende o que é a ciência na nossa área, que entende a importância da ciência nas letras, que entende a importância do diálogo entre a pesquisa científica e a sala de aula, inclusive, né? Ambas também foram recém-concursadas como professoras aqui no nosso estado do Amapá. Então, de público, parabéns pelo concurso, tomaram posse esses dias, né? Já entraram em sala de aula esses dias. Então, parabéns, Suziane, parabéns, Cíntia. E, de novo, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu fico orgulhoso, sabe aquele pai orgulhoso que vê que o caminho dos seus rebentos está sendo bem trilhado? Esse é o orgulho que eu tenho em estar aqui nesse momento apresentando Cíntia e Suziane. Meninas, a sala é de vocês. Obrigada, professor. Boa noite a todos os cursistas, a todos que estão aqui presentes. Primeiramente, queria agradecer ao professor por convidar a gente para, mais uma vez, falar sobre o nosso trabalho de conclusão de curso, que a gente tem muito orgulho de ter feito, porque deu trabalho, e sim, deu muito trabalho, mas a gente tem muito orgulho do produto final, do que a gente alcançou. Suzy, quer falar? Eu queria agradecer, né, desejar boa noite a todos, né, ou bom dia, boa madrugada, boa tarde, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Agradecer o convite do professor Marcos Paulo para falar sobre o nosso trabalho também, né, que deu trabalho, mas que foi muito frutífero e trouxe muitas reflexões para a gente, tanto como pessoa quanto como pesquisadoras, né, que foi como a gente passou a maior parte do nosso tempo, né, debruçada sobre esses escritos como pesquisadoras. Não, e vai ser uma forma de concluir a disciplina com muita maestria, né? Essa disciplina, Literatura e Estudos Culturais da Amazônia, trata exatamente esse diálogo
não apenas científico, não apenas simbólico, mas cognoscitivo que há entre a cultura, a história, os elementos sociológicos, né, e a produção literária. Então, no primeiro encontro, né, nosso primeiro encontro, nós utilizamos Foucault para falar um pouco sobre arquivos, utilizamos a arqueologia do saber para tratar do que é o arquivo e ler essa Amazônia como um grande arquivo que se divide em subarquivos, né, em arquivos menores, porque por mais que a gente trate da Amazônia como uma unidade, a gente tem que reconhecer a pluralidade dos povos que a compõem. Né? Então, a gente trabalhou nisso, né? Nesse recorte, a gente trabalhou primeiro a presença, a permanência das tradições, da religiosidade na literatura, com o apoio, né? com a fala do Alessandro. Depois, nós trabalhamos com o Daniel, que foi uma pegada mais urbana, mais negra também, né? Do povo preto também, insisto, preto como categoria política, né, quando nós tratamos do rap dos Congós, e agora a gente vai para um outro arquivo, né, que é a mentalidade dos povos ameríndios da Amazônia, que se cristalizou nessas várias perspectivas que se estabelecem a respeito do Macunaíma, né, dessa personagem triste que compõe. Então, as meninas fizeram um trabalho muito interessante, que aqui eu também já torno público, né, que já foi submetido para avaliação dos pares, foi aprovado não apenas no trabalho de TCC com nota máxima, né, parabéns de novo, né, mas também já foi aceito para revistas, né, já foi aceito para uma revista com a publicação para sair ainda esse semestre. Então, é só sucesso, e aqui eu vou fazer igual como se dizia na minha época, é só sucesso, sucesso, sucesso. E aí agora a gente vai fazer essa apresentação aqui para vocês. Meninas, a sala é de vocês, eu estou aqui do lado com o André. André, de novo, muito obrigado pela sua presença. O André vai ficar na parte técnica. Então, a gente vai ficar aqui do lado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer necessidade, estou aqui, só me chamar. Tá bom? A sala é de vocês. Boa tarde. Boa noite, bom dia, assim como disse a Suzy. Obrigada, professor. Pode colocar aqui o slide. Tá, ok. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde. Enfim, qualquer horário que vocês estiverem assistindo. Bem, nossa pesquisa é intitulada A Construção do Trickster Macunaíma na Visão de Povos Originários, Perspectivismo e Identidade. Mais uma vez, eu me chamo Cíntia, essa é a Suziane e o professor Marcos Paulo, nosso orientador. Bom, para começar, de que se trata essa nossa pesquisa? Bem, esse estudo se dedica à análise da construção da identidade narrativa da personagem Macunaíma, presente em 12 das narrativas cosmogônicas dos povos Taulipang e Arecuná, registradas pelo etnólogo alemão Theodor Koch-Bromberg, em sua expedição ao Círculo Roraima de 1911 a 1913. Bem, esse material que a gente coletou para fazer a análise, ele na verdade tinha mais de 50 narrativas desses povos mencionados. Mas a gente fez um recorte de 12 narrativas, que são aquelas que a personagem, né, a figura do Macunaíma está presente. Então a gente analisou essas narrativas para ver como que ele é contado, como ele é representado nessas histórias. Então, essas narrativas elas se encontram no volume 2, intitulado Mitos e Lendas dos Índios Taulipang e Arecuná, que faz parte da obra do Roraima ao Orinoco, de 1924, resultante de suas anotações presentes em seu roteiro de viagem. Então, Koch-Bromberg, ele era um etnólogo, né, que ele estudou esses povos e ele fez vários registros da viagem dele, essa viagem dele que ele fez ao Círculo Roraima, e desses registros surgiu a obra principal, que é do Roraima ao Orinoco, que tem todos os registros das histórias, do que ele passou lá, como foi a relação dele com esses povos. E dessa obra grande também tem uma outra obra, né, que é um volume, que é o Mitos e Lendas dos Índios Taulipang e Arecuná, conforme ele intitulou. Tá? Então, esse é o foco da nossa análise, são essas 12 narrativas. Como objetivo, a gente estabeleceu o objetivo geral da nossa pesquisa foi o de analisar a construção da identidade narrativa de Macunaíma por meio do exame de narrativas originárias à luz do perspectivismo ameríndio, compreendendo como essa construção contribui para representações de uma simbólica nestas tradições, promovendo uma perspectiva de alteridade. E para atingir esse objetivo geral, a gente estabeleceu os seguintes objetivos específicos, que foi o de verificar como se estabelece a concepção de Brasil e humanidade através do perspectivismo ameríndio,
compreender como se constrói a identidade narrativa de Macunaíma, segundo as narrativas indígenas e uma simbólica de alteridade, e investigar a figura do trickster no contexto da narrativa de Macunaíma. Então, nosso foco foi analisar, pelo viés do perspectiva ameríndio, essas representações de Macunaíma, ele como trickster e ele como uma simbólica de alteridade. A Suzy vai falar do nosso referencial teórico. Boa noite. Então, um pouquinho antes de eu falar sobre o referencial teórico, é importante a gente compreender que, porque na introdução o professor falou muito sobre o Macunaíma do Mário de Andrade, que é uma obra literária modernista do Brasil, muito, muito conhecida, né? Eu creio que vocês conheçam. Então, é importante a gente frisar aqui que o Macunaíma da nossa pesquisa não é o Macunaíma do Mário de Andrade. Ele é o Macunaíma dos povos ameríndios e dos povos Taurepang e Arecuná, porque Macunaíma também ele está nas narrativas de outros povos do Círculo Roraima. Então, a gente vai focar apenas das narrativas Taurepang e Arecuná. E para analisar essas narrativas, nós utilizamos Paul Ricoeur, o Si Mesmo como o Outro e Tempo e Narrativa, de 1991 e 1994. Com a ordem invertida, o Si Mesmo como Outro é de 1994. Nós utilizamos o perspectivismo ameríndio de Eduardo Viveiros de Castro para falar um pouco sobre as questões envolvendo a ontologia dos povos ameríndios, né? Então, nós utilizamos o perspectivismo dele, do Eduardo Viveiros de Castro. Utilizamos a Lúcia Sá, as pesquisas dela, porque ela tem um trabalho amplo sobre as narrativas dos povos ameríndios, Macunaíma e outras narrativas também. E nós utilizamos o Lewis Hyde para falar um pouquinho sobre a figura do trickster, né, que é o principal autor que a gente utilizou para embasar na questão da figura do trickster. O livro é A Astúcia Cria o Mundo, aqui. Quem tiver interesse de comprar, é um livro muito bom. Tá? Pode passar o slide. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Macunaíma que estamos trabalhando na nossa pesquisa, né? Ela vai detalhar um pouco mais sobre quem é essa personagem que a gente está pesquisando, que a gente pesquisou. Ok. Essa aqui é a primeira sessão do nosso trabalho, intitulada Macunaímas, assim mesmo no plural. Por que a gente está trabalhando aí no plural? Por causa da pluralidade que envolve Macunaíma. Então, para começar, o Macunaíma é um herói cultural do povo indígena Pemon, habitante do Círculo Roraima, e é descrito como um ser astuto, dotado de grandes poderes sobrenaturais, capazes de alterar o espaço e a ordem natural das coisas, bem como de criar novos seres e elementos. Ele está associado a grandes mudanças, tanto do espaço físico habitado pelas diferentes denominações do povo Pemon, quanto das relações que os membros estabelecem entre si com a natureza. Então, a gente percebe aqui que o Macunaíma ele vai além de uma personagem, de uma narrativa, de uma história contada pelos povos. Ele representa o povo em si, representa as mudanças do ambiente, representa tudo, várias mudanças que envolvem o mundo e a comunidade. Então, o Macunaíma ele vai além de uma mera personagem de uma narrativa que seria fictícia, porque para eles essa história a história de Macunaíma é real. Macunaíma existe, é uma entidade ali que existe naquela região. E narrativas transmitidas, ainda falando sobre Macunaíma, como eu falei, essas narrativas são contadas dentro desses povos, nessas comunidades. E elas são transmitidas de forma oral. Então, é isso também que influencia com que Macunaíma seja uma personagem, uma figura cheia de características, de pluralidade de características. Então, falando aqui de narrativas transmitidas tradicionalmente de forma oral, a gente trouxe o conceito do Paul Zumthor, de 2014, que ele fala sobre como, em contexto de oralidade pura, a preservação das narrativas está intrinsecamente ligada à memória, esta que possibilita variações e reformulações ao longo do tempo, fenômeno que o autor denomina como movência. Então, essa movência está presente, ela é impactante ali na narrativa de Macunaíma, porque essa narrativa ela é contada desde muito tempo. A história de Macunaíma é contada desde muito tempo, da origem do mundo, da origem das coisas, de como ele mudou o ambiente e também da sua personalidade em si. Então, por isso que Macunaíma ele sofre várias mudanças com o tempo, porque as narrativas sofrem mudanças, elas vão sofrendo reformulações, porque elas são contadas de forma oral. Deixa eu passar aqui.
Então, devido a isso, Macunaíma não é um sujeito singular, mas sim uma entidade composta por uma pluralidade de caracteres, cada qual com suas próprias especificidades e variações, transmitidas pelas diferentes comunidades PEMONs. Mesmo que alguns elementos das narrativas dessas duas comunidades se diferenciem em determinados pontos, ainda é possível identificar o Macunaíma dessas histórias como um ser único. Como a gente falou, essas narrativas são contadas pelos povos Arecuná e Taulipang, ou Taurepang, né? E eles sofrem variações dentro desses dois povos. Então, eles vão contando a história, às vezes a história se complementa, mas às vezes a história se diferencia em alguns aspectos. O Macunaíma faz outras escolhas, tem outros personagens nas histórias, mas ainda assim é o mesmo Macunaíma contado de maneira diferente. Então, ele é um ser único. E o Viveiros de Castro, que foi outro autor que, como a Suzy falou, ele vai embasar a questão do perspectivismo ameríndio, porque a gente está analisando conforme a perspectiva dos povos ameríndios, não conforme o nosso olhar enquanto o homem branco, no caso, né? A gente está analisando conforme a perspectiva ameríndia. Então, Viveiros de Castro ele aborda em seu estudo o tema da qualidade perspectiva, que se trata da concepção comum a muitos povos do continente, segundo a qual o mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos ou pessoas, humanas e não humanas, que o apreendem segundo pontos de vista distintos. Por que a gente está falando isso? Porque nessas narrativas acontecem muitas coisas, acontecem muitas histórias envolvendo Macunaíma. E se a gente for analisar com o nosso olhar, a gente pode pensar, Macunaíma ele é um ser terrível, ele faz coisas nojentas, ele é mau caráter, né, como a própria obra de Mário de Andrade no seu título, né, fala o herói sem nenhum caráter. E se a gente analisar conforme a nossa perspectiva, a gente vai pensar que Macunaíma é esse sujeito ruim, sujeito mau, né, vai querer estabelecer aquelas categorias de bem e mal, vai querer julgar. Mas, se a gente analisar conforme a perspectiva ameríndia, ou seja, como os povos indígenas, como esses povos indígenas compreendem o mundo, então eles vão entender Macunaíma de uma maneira diferente. E por que também a gente está falando isso? Porque essas narrativas, como eu falei, elas são transmitidas oralmente, mas os registros que a gente analisou são registros escritos. E eles foram transcritos por um pesquisador, um etnólogo, né, que não era indígena. Então, ele na sua transcrição das histórias também tem um pouco da sua visão ali enquanto homem branco, né? Homem branco colonizador, enquanto não indígena. Então, por exemplo, o Koch, né, que ele é o narrador, ele é o que transcreve as histórias dos povos indígenas, ele se configura como um narrador intruso, porque ele é aquele que fala com o leitor ou que julga diretamente o comportamento dos personagens. Então, em alguns momentos, a gente vai ver ele falando de Macunaíma como a definição de mal, falando dos irmãos dele como aquele irmão safado, aquele que não presta, porque ele é um narrador intruso. Então, mesmo que a gente esteja analisando aqui conforme a perspectiva ameríndio, tentando compreender a visão dos povos a partir da mentalidade deles, e mesmo tendo a gente se debruçando sobre essa teoria, né, do perspectiva ameríndia, a gente ainda vai se deparar com os comentários, com a influência ali do narrador intruso, que é o Koch Brownberg, ele que transcreveu as narrativas. Então, de certa maneira, a gente ainda tem ali uma influência. Não são as narrativas ali nua e crua para a gente analisar. Ok, agora falando de Macunaíma. Suzy, quer falar alguma coisa? Ou posso continuar? Tá. Agora falando do Macunaíma, nas narrativas. A gente não conseguiu estabelecer uma ordem cronológica para as histórias, porque são muitas narrativas, e em alguns momentos a narrativa, ela pula de uma para outra sem uma ordem cronológica. Uma hora o Macunaíma está criança, outra hora ele está adulto, a gente não consegue compreender em que momento certos acontecimentos acontecem, mas a gente tentou estabelecer uma ordem cronológica partindo do Macunaíma na infância. Então, a gente trouxe aqui o Macunaíma na infância, o que ele faz nas narrativas em que ele é criança, as primeiras transgressões. A gente destacou aqui, nas narrativas em que ele aparece como criança, a competitividade com o irmão dele, as metamorfoses, que também remete ao xamanismo, e as relações de caça. De acordo com Pereira, 2019, a caça não se perfaz apenas pelo caráter de provimento alimentar ou pelo conhecimento de armas e técnicas de caçada, mas no profundo conhecimento relacional com o outro, a caça, e de seu comportamento animal e com o ambiente. Por que isso? O Macunaíma,
quando ele está nas narrativas em que ele aparece criança, ele tem uma grande competitividade ali com o irmão dele, o irmão mais velho, que é o Jigê. E nessa história, o Makunaíma, ele rouba a mulher do Jigê, tipo, criança, ele se transforma em adulto, e aí tá a questão da metamorfose. E ele também compete com o irmão na questão da caçada de uma anta. Então, o Makunaíma, ele tem essa competitividade com o irmão, ele compete com ele na caça e também na relação dele com a esposa do irmão dele, com a cunhada dele, né? E isso reflete ali uma certa luta por poder, mas um poder bem entre aspas, porque o Makunema não vai querer a responsabilidade, né? Ele não vai querer tomar o lugar do irmão mais velho, ele vai querer somente desfrutar das coisas boas ali de ser o irmão mais velho. Por isso que ele vai atrás da mulher dele e também tem essa questão da competitividade na caça. E também na questão da caça, quer falar, Suzy? Só a respeito da questão da cronologia, o importante também é que são narrativas de dois povos diferentes, então Sim. Elas divergem em alguns aspectos, como quantidade de irmãos, como a Cintia já falou, mas que um marco importante que a gente utilizou para organizar essas narrativas, né, a forma como a gente organizou, é porque dá de ver certa linearidade, né, delas, né, infância, vida adulta, e tem um marco importante nessas narrativas, que é uma história presente nas narrativas de ambas as comunidades, que é a história da queda da árvore Wazaká, uma árvore muito importante, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas esse é um marco muito importante que nos ajudou a fazer essa cronologia para analisar o personagem, que é uma coisa importante para investigar a identidade narrativa mais lá para frente. Pode continuar. Valeu. Ok, onde é que eu tava na questão da caça? Então, o Makunaíma, ele vê o irmão dele tentando caçar uma anta, no caso o Jigê tentando caçar uma anta, e o Jigê não obtém sucesso. O que o Makunaíma faz? Ele emprega a mesma técnica de caça, só que ele obtém sucesso. Aí a gente fica naquela pergunta, assim, naquela questionamento. Por que que o Makunaíma, sendo o irmão mais novo, sendo uma criança, conseguiu o sucesso na caçada lá da anta, e por que que o irmão mais velho, que deveria ser o detentor de mais experiência, não conseguiu? Aí a gente trouxe o conceito, né, da caça, das relações de caça, que envolve ali a teoria do perspectivismo ameríndio, que é a questão que a caça ela não envolve somente o conhecimento de técnicas de caçada, mas na verdade no relacionamento, em como o caçador ele se impõe ali no seu relacionamento com a caça. No caso, Macunaíma ele teria uma relação diferente com a caça. Ele conseguiu compreender a mentalidade da anta, né, no caso da caça dele, e por isso ele conseguiu obter o sucesso. Então, a caçada ali, as relações de caça no perspectiva ameríndia, nos povos indígenas, é diferente da relação que a gente entende diferentemente. Então, por exemplo, a gente entende que uma caça bem-sucedida é aquela que tem as melhores técnicas, as melhores armas, as melhores armadilhas, mas no caso dos povos ameríndios, não. Vai variar, porque o caçador tem que ter uma relação com cada caça específica. Então, ele tem que se colocar no lugar do animal, daquele ambiente. E agora, indo para a questão do... Ah, quer falar? Talvez um exemplo, para quem não tem dificuldade de imaginar essa questão de imergir na perspectiva da caça, né? Eu penso que algo mais parecido tem uma série chamada Mentes Criminosas, Criminal Minds, e que eles fazem, tipo, perfil, eles têm que compreender o perfil do assassino, qual a motivação dele, pensar como ele, por que ele mata aquele tipo de vítima, qual é a relação que ele tem com aquilo, para eles poderem pegar o assassino. Então, eles mais ou menos, quase mais ou menos do imergir na perspectiva daquele que eles estão caçando, né? Buscam prender. Então, é algo que é uma dica para tentar ajudar, né? Quem tem dificuldade em compreender essa questão do imergir na perspectiva da caça, essa série talvez seja de ajuda, né? De grande ajuda, porque é algo mais ou menos parecido. Não é igual, mas parece. Ok, Suzy. Aqui também tem a questão do xamanismo. O que é o xamanismo?
Qual é um aspecto inerente à prática xamânica? É o abrir-se para o outro como exercício de alteridade, que possibilita a determinados indivíduos tomar o ponto de vista daquele que será conhecido. Então, é como eu falei, tem a ver com as relações de caça. Então, o que é a caça? O caçador vai se colocar no outro, é o abrir-se para o outro, ele vai se colocar, vai fazer um exercício de alteridade. A alteridade é se colocar no lugar do outro. E ali ele vai tomar o ponto de vista da caça, né? E vai conseguir, no caso, o sucesso da caçada. Mas a gente está falando aqui também muito de caça, só do caçador se colocar no lugar da caça, mas acontece o contrário também, o que é muito também presente no Macunaíma, porque na maioria das narrativas ele é a caça, ele não é o caçador. Então, nessa narrativa dele de infância, ele tem ali o sucesso em relação ao irmão, ele consegue caçar a anta, mas quando nas outras narrativas em que ele já está adulto, ele está sempre se metendo em confusão, sempre em perigo, então ele é sempre a caça ali, sempre tem um predador atrás dele. E aí, no caso, ele vai fazer esse exercício de alteridade de se colocar no lugar do outro. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Então, agora falando ainda do xamanismo, de certa forma, todos os personagens que povoam a mitologia são xamãs, o que, aliás, é explicitamente afirmado por algumas culturas amazônicas. Ponto de fuga universal do perspectivismo cosmológico, o mito fala de um estado do ser onde os corpos e os nomes, as almas e as afecções, o eu e o outro se interpenetram, mergulhados em um mesmo meio pré-subjetivo e pré-objetivo, meio cujo fim, justamente, a mitologia se propõe a contar. Essa citação é de Viveiros de Castro, quando ele explica a questão da mitologia e do xamanismo. Ele fala mitologia, mito, mas a gente prefere utilizar a palavra narrativa para não desrespeitar, não desvalorizar essas histórias, porque para eles não são mitos, não são mentiras, não são coisas fictícias, são narrativas que existem. Então a gente fala narrativas, mas o autor aqui, Viveiros de Castro, ele prefere utilizar o termo mitologia. Então, mitologia são as narrativas. O que eu estou falando aqui do xamanismo? Ele fala que nessas histórias, a maioria dos personagens são xamãs, e a gente conseguiu identificar isso nessas narrativas que envolvem Macunaíma, porque não só Macunaíma tem poderes, ele pode se transformar em animais, e ele pode mudar a idade dele, no caso ele se transforma de criança para adulto, ele consegue fazer as coisas mais mirabolantes possíveis, transformar um ambiente, ele transforma pessoas em pedra, ele faz muitas coisas, mas além dele, os irmãos deles também têm poderes. Então, os irmãos também ajudam o Macunaíma. Inclusive, numa narrativa em que o Macunaíma é engolido por um gigante, os irmãos conseguem salvar ele, tirando da barriga do gigante. Então, a gente pensa, isso não seria possível na nossa realidade. A gente não consegue imaginar isso acontecendo, uma pessoa conseguindo sair da barriga de um gigante. Mas, nas narrativas, essas coisas de fantasia, assim, do fantástico, elas acontecem porque é uma característica do xamanismo. Então, como diz ali, essa questão dos corpos, dos nomes, das almas, das afecções, enfim, tudo isso acontece no xamanismo e na mitologia. Essa questão também das almas, a gente também tem outros personagens que aparecem nas narrativas que eles... Em determinadas narrativas, eles aparecem como animais e depois eles aparecem como humanos. Narrativas que diferem de povo para povo. Então, a gente vê ali que eles têm essas trocas de corpos, né? Então, isso é uma característica do xamanismo. Ainda falando agora de metamorfose, a gente fala também aqui da questão da condição teriomórfica. Então, a ação da metamorfose invoca a transgressão e a desordem na transformação do humano em animais ou espíritos, seja em suas atitudes, gestualidades ou corporalidade. Contudo, não como regressão, que na cadeia trófica o humano e o animal pertencem a uma mesma esfera de representação, mas como uma somatória de potencialidades. O que isso quer dizer? Quando o Macunaíma se transforma, ou quando os irmãos dele, ou quando outro personagem se transforma em animal, eles não estão regredindo a condição de animal. No caso, o Macunaíma, se ele se transformar em um peixe, ele não vai ficar com a mentalidade de um peixe. Ele não vai ficar irracional como um peixe, né? Ele vai somar as potencialidades do peixe às habilidades dele, entendeu? Então, como se o Macunaíma se transformasse em um peixe, ele ia ter essa mentalidade que ele adquiriu ali ao longo de sua jornada e ia somar com as habilidades aquáticas do peixe, no caso. Isso acontece em narrativas em que Macunaíma se transforma em um peixe justamente para fugir do perigo. Então, a ação da metamorfose nessas narrativas, ela significa somar potencialidades, significa
adquirir as habilidades do ser que está se transformando. Então, não é por acaso. Então, a ação da metamorfose, da transformação, não vai acontecer por acaso. Posso passar, Suzy? Quer falar? Também tem a questão de que é importante a gente frisar que nessas narrativas, assim como está aqui na citação, humano, animais, espíritos, eles pertencem à mesma esfera de representação. Tanto é que nas histórias de Macunaíma nós temos personagens que são esquilos, capivaras, e eles falam, eles têm vontade, e não é como nas histórias que a gente vê que é magia, não. É porque esses animais são tão humanos quanto o próprio Macunaíma. Então, e quando se fala de humano, não é um humano carne e osso que a gente pensa, né? É um humano da identidade deles, né? E do eu deles de dentro. Então, todos são humanos ali. Porque é o natural. Porque, assim, para eles, o corpo é transitório. Então, todos são humanos. O que se diferencia é a questão da corporealidade, da condição teriomórfica. Então, eu, com o corpo que eu tenho agora, sou tão humana quanto o Aculia, né? Que ele está nas histórias de Macunaíma, o esquilo. Só que ele tem uma corporealidade diferente da minha. Mas todos nós somos humanos. Então, não é uma questão, não é algo diferente. Como o professor Marcos Paulo sempre diz, né? Parafraseando Viveiros de Castro, gente é gente ou macaco de onça de acordo com a fome da onça. Então, o corpo é o transitório. Ser humano é a condição essencial, digamos assim. Pode passar? Tá. Ok. Agora, indo para a questão da literatura. Apesar de reconhecer a influência das narrativas dos povos originários em Macunaíma, de Mário de Andrade, estes nunca receberam uma análise literária aprofundada, muitas vezes sendo postos em uma posição secundária, tratados apenas como material etnográfico básico, sem uma investigação mais séria. Então, quando a gente fala de Macunaíma, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, assim, que a gente que entende literatura, né, que conhece, é Mário de Andrade. A gente se lembra de uma Macunaíma de Mário de Andrade e pronto, pensar, Mário de Andrade criou ali esse personagem Macunaíma, que ele é sem caráter, que ele é uma peste, e é isso, ele representa o Brasil e o seu jeitinho brasileiro. É isso que se pensa de Macunaíma. Mas poucas pessoas sabem que Macunaíma, na verdade, é uma entidade que é ali contada há muito tempo dentro desses povos Tauripang e Arecuná. Porque não tem muita pesquisa sobre isso, sobre esses povos, sobre o Macunaíma desses povos, e sendo assim, essas narrativas elas acabam sendo relegadas à categoria de folclore, que nada mais é do que um termo utilizado para se referir a discursos que perderam progressivamente sua função ao longo da história. Então, a gente não quer tratar aqui as narrativas dos povos indígenas como folclore, a gente quer tratar eles como um material sério que deve ser analisado. Então, é extremamente importante repensar o processo de formação de toda essa cultura que viveu e ainda vive sob o limiar da escrita. Por que a gente fala sobre esse limiar da escrita? Porque essas narrativas são orais. E a gente não vem falando muito delas porque elas são orais, então elas não merecem ser analisadas, né? Elas são ali relegadas, são histórias contadas ali tradicionalmente orais, então é folclore, é a história ali daquele povo, mas não é bem assim. Então, certa vertente culta ocidentalizante de fundo colonizador estigmatiza a cultura popular como fóssil, correspondente a estados de primitivismo, atraso, demora, subdesenvolvimento. Então, a gente vê que a maioria das análises, as análises são focadas em narrativas da literatura brasileira, narrativas escritas, e pouco se fala das narrativas orais. Então, é isso que a gente tenta frisar, a gente quer enfatizar na nossa pesquisa, que essas narrativas orais, elas merecem ter tanta importância quanto as narrativas escritas que já são aí analisadas. Agora, vamos passar aqui para a próxima sessão, que é sobre o Macunaíma como herói trickster. Pode falar. Suziane, tá me ouvindo? Sim. Alguns problemas com a internet, mas tá tudo bem. Então, gente, vamos dar uma olhada sobre fazer uma leitura de Macunaíma como herói trickster, mas antes de lermos Macunaíma como herói trickster, precisamos saber o que é um trickster. Então, de acordo com Queiroz, 1991,
A palavra trickster ela é utilizada para nomear uma série de heróis embusteiros, astutos, cômicos e brincalhões, cujas façanhas ocorrem tanto em um passado mítico quanto no presente. Esses personagens têm como denominador comum uma jornada marcada pela sequência de ações benéficas e prejudiciais aos homens, provocando-lhes sentimentos de medo, sentimentos de admiração e respeito, bem como de indignação e medo. Já Hyde sustenta que o trickster é um herói cultural contraditório e paradoxal, amplamente conhecido em várias culturas devido a seu papel civilizador, a sua habilidade de cruzar fronteiras e a ambiguidade inerente a seu caráter. Então, quando nós lemos Macunaíma como um herói trickster, as ações dele fazem muito sentido. Por quê? O Macunaíma, dentro das narrativas dos povos Taurepang e em Areconá, ele é o responsável por toda a formação da cultura daquela sociedade, bem como da região. Lembrando que para os povos indígenas, a distinção entre natureza e cultura, ela não é clara como para a gente. Natureza e cultura, elas são juntas, elas se misturam. E o Macunaíma, ele é responsável tanto por formar a região em que esses povos habitam, quanto por formar a cultura deles. Então, nas narrativas de Macunaíma estão intrinsecamente relacionadas com o desenvolvimento da cultura desses povos, o que é uma característica do trickster. As das narrativas dos povos Taurepang, Arecuná, principalmente as que envolvem Macunaíma, elas têm um caráter cômico mesmo, né? E o Macunaíma, ele é astuto, ele é embusteiro, ele é brincalhão nas narrativas dele, então, né, tem algumas narrativas em que ele está com o irmão, junto com o irmão, e por brincadeira ele pega e joga, eu não me lembro exatamente do momento, mas ele pega uma folha como se fosse de aninga, né? E aí ele cria uma raia para ferrar para dar uma ferroada no irmão, simplesmente só pela brincadeira. E aí o irmão devolve. Então, assim, ele é esse tipo de herói, com esse tipo de atitude. Se não me engano, nessa narrativa, eles criaram a raia e a cobra venenosa. Sim, Foi. Então, através da narrativa, das ações dele, a natureza ela é moldada e a cultura é moldada também. Macunaíma, ele é o responsável tanto pela tomada do fogo, quanto pelo incêndio que destrói a humanidade. Então, ele provoca medo e provoca admiração e respeito nos homens. Ele não é ele não é bom, ele não é mau, não essas denominações, essas dicotomias não cabem nesse personagem. E ele possui o papel civilizador, porque ele é o responsável por criar a cultura para que os povos pemons possam existir. Então, ele faz a natureza, ele molda a natureza, ele molda a cultura, de modo que os pemons podem existir apenas depois dos feitos deles, né? E o principal momento em que isso se dá na narrativa dos povos pemons que a gente está analisando, né? Taurepang e Areconá, é no episódio da queda da árvore Wazaká. Então, aqui, o Wazaká integra a demais. O que seria a Wazaká? O Wazaká era a árvore universal, a árvore que possuía todos os frutos bons que existem na natureza. Então, antes, a maioria das árvores possuíam frutos ruins, assim, de qualidade ruim. Então, o Macunaíma, ele encontra o Wazaká e ele é o responsável por derrubar essa árvore cheia de frutos bons e fazer com que eles sejam distribuídos pela terra, pelo mundo. Então, ele que torna possível o plantio, a agricultura, ele que faz com que os pemons passem de coletores para agricultores. Então, ele que faz essa ponte entre o mundo antigo e o mundo novo, né? Ele que cruza a fronteira. E as ações dele não são motivadas por algo maior. Ele é um ser ambíguo. E ele é um ser ambíguo, ele cruza as fronteiras
e isso faz parte deles. E a queda da árvore Wasaká integra, ademais, outra afirmação filosófica, igualmente comum a vários textos indígenas americanos. A criação dos seres humanos não tem apenas um sentido biológico, mas também social. Os femões só podem existir, isto é, ser criados, depois que passam a existir os elementos que caracterizam a sua cultura. Ou seja, como eu disse ainda há pouco, natureza e cultura não se distinguem. Então, primeiro, o mundo natural e o mundo cultural, eles não são coisas separadas, eles são juntos e integrados. E quando o Macunaíma ele modifica a natureza, ele modifica a cultura também, de modo que ele estabelecer as condições naturais, ele derrubar uma árvore e fazer com que as frutas caiam no solo, traz agricultura. Ele causar uma enchente traz as fontes de pesca. O fogo traz a cerâmica, o cozimento dos alimentos, o modo de preparo. Então, a natureza e a cultura elas não se distinguem. Então, o Macunaíma ele é o responsável por moldar essa cultura, né? E responsável pela existência dos Femons como eles são. E é uma das principais características de um herói trickster. Pode passar. Então, aqui, um trickster ele é um atravessador de fronteiras e responsável por romper com a ordem vigente, social ou natural. Então, como assim? Macunaíma, vamos pegar o exemplo da narrativa de infância. Então, Macunaíma, ele tem um entreveiro com o irmão Jiguier, porque, como a Cíntia falou, né, tem a questão das relações de poder. Macunaíma, ele quer os benefícios de seu irmão mais velho, mas ele não quer a responsabilidade. Então, e nós temos que entender que, de acordo com a Lúcia Sá, para os Femons, a hierarquia é uma coisa importante. Então, o mais velho tem um lugar superior ao mais novo. Então, o Macunaíma, ele atravessa essa fronteira, ele rompe com ela, com o mundo que existe, para criar uma nova ordem. Na queda da árvore Wasaká, qual era o padrão? O Macunaíma ele encontrou uma árvore que dá os frutos bons, então ele vai lá e pega os frutos que caem da árvore, como um coletor. Mas não, ele rompe a ordem social, ele quebra as regras e ele instaura uma nova ordem existente. E essa nova ordem não é apenas num sentido assim, ele superou o irmão. Não, é no sentido de que realmente o mundo é novo. O Trickster ele está profundamente relacionado com a criação. Então, as transgressões do Trickster instauram uma nova realidade, um mundo novo. Macunaíma também, e por conta disso, Macunaíma também é uma espécie de Deus criador e transformador movido pela fome ou apetite. Sua inteligência criativa é fruto disso. E em muitas histórias de Macunaíma, o principal motivador dele é a fome. Na queda da árvore Wasaká, quando ele encontra a árvore, ele está indo atrás dessa árvore porque ele sente fome. Ele vai atrás da porque ele sente fome física, né? A fome, como a gente conhece no sentido mais amplo da palavra. Agora, quando ele vai atrás da mulher do irmão dele, ele tem fome de prazer. Em outros momentos, em outras narrativas que o Macunaíma ele encontra com o Aimessapodoli, que seria o pai da lagartixa Cezeleg, que seria uma espécie de um equivalente seria aos monstros gregos, né? Que seria um ser muito poderoso. Então ele vai atrás dele, vai atrás do gigante antropomórfico Piaimã, ele vai atrás desses seres pela curiosidade, ele faz as coisas pela fome que move ele, fome de prazer, fome de comida, fome de conhecimento. Então a fome move esse herói. E como a fome move ele, ele tem que mobilizar algumas habilidades para ele ter o seu apetite saciado, pelo menos por um momento, né? Para ele atender o apetite dele. E nesse caso, ele se torna uma pessoa criativa. Ele se torna a inteligência criativa dele vem disso. E a partir da inteligência também a habilidade de criar mesmo, de fazer as coisas. Então,
Depois da queda da árvore Uazacá, numa das narrativas, há um grande incêndio. E esse grande incêndio, ele extingue todos os homens que tem na Terra. E aí o Macunaíma vai lá e cria novos homens. Primeiro de cera, mas não dá certo, e depois ele cria de barro. Nesse momento a gente pode pensar, nossa, Macunaíma criou os homens, que bondade, né? Mas se a gente parar para pensar nas histórias do personagem, no modo como ele age, o criar os homens não é um ato de bondade, não é a bondade pura como nós ocidentais conhecemos. Macunaíma cria os homens para saciar o apetite dele. Por quê? Sem homens, sem mulheres, ele não poderia saciar o apetite de prazer. Então, ele criar novos homens é uma forma dele se saciar, ou seja, a fome o move e ele realiza o seu papel de Deus criador. Aqui, como está na citação, ó, Macunaíma fez novos homens de cera, mas estes se derretiam ao sol. Então ele os fez de barro. Estes ao sol endureciam cada vez mais. Depois ele os transformou em gente. Ou seja, Macunaíma, ele se move para saciar o seu prazer. E aí as habilidades de Deus Criador e a inteligência dele são frutos dessa fome por tudo. Outra das habilidades do Trickster, e por consequência de Macunaíma, é que ele é mestre da mentira e do roubo. Então tem aqui uma historinha, uma narrativa de Macunaíma sobre como ele e os irmãos trouxeram fogo para a humanidade. Eles ainda não possuíam o fogo, e por isso comiam tudo cru. Peixe, caça, tudo. Procuraram o fogo e acharam o passarinho Mutum, o qual, segundo se dizia, tinha o fogo. O pássaro estava pescando. Macunaíma amarrou-lhe um barbante ao rabo, sem que ele notasse. Os irmãos seguiram o barbante e acharam a casa do Mutum. Da casa, eles então levaram o fogo. Talvez o tenham levado à força. Então, aqui, Macunaíma, ele procura saciar a fome de não comer mais as coisas cruas, ele quer algo novo, então ele vai atrás do pássaro Mutung. E aí ele, por um ardil, ele encontra a casa desse pássaro e entra lá e pega o fogo. E nesse momento não se diz se eles pegaram na surdina ou se eles pegaram à força. E também prestem atenção que não é dito o pássaro Mutung deu o fogo, ou seja, se não foi dado, foi levado, roubado. Agora, se foi à força ou por meio de outros ardis, a gente não sabe, mas através do roubo, Macunaíma consegue transformar novamente o mundo, ou seja, de comer tudo cru, Macunaíma traz o fogo para a humanidade e passa a ver o cozimento dos alimentos, e as outras atividades que dependem do fogo, como a cerâmica, né, que é algo inerente da cultura dos povos pemuns. Então, é bem interessante como o personagem, na ânsia de saciar uma fome que ele tem das coisas, de tudo, de comida, de prazer, de matar, de saciar a curiosidade, ele transforma o mundo. E as armas dele são a mentira, o roubo, e essa mentira e esse roubo auxiliam, são ferramentas da inteligência criativa dele e que possibilitam que ele também crie novas coisas. Pode passar, Cíntia. Outra coisa também que eu esqueci de ressaltar sobre o Macunaíma Trickster é que essa questão da fome dele, que é muito mais que fome fisiológica, né, que vai diferenciar ele também do pícaro, que o pícaro, ele passa fome, ele sofre por privações, por coisas ruins da vida dele, que vai fazer com que ele se transforme numa pessoa ruim, numa pessoa que é astuta, que vai cometer várias coisas ruins, né? Então, Macunaíma não é um pícaro, Macunaíma é um trickster que vai muito além, as ações dele vão muito além de ser meramente coisas ruins, mentira, roubo, porque elas também vão trazer benefícios, como no caso do fogo. Deixa eu passar aqui. A fome do Macunaíma não é uma questão de necessidade, é igual a do pícaro. Por exemplo, o João Grilo, de Volta da Compadecida. Ele vem de uma região muito pobre, então é mostrado, né, que ele passou muita necessidade quando ele é criança, então ele passa a mentir, a enganar
porque ele sente essa fome fisiológica, ele passa necessidade. O trickster não, a fome é algo que faz parte do trickster. Então, inerente, não né? é inerente a ele. Então, e as ações do trickster, elas são motivadas por esse tipo de fome, por esse tipo de anseio, né? E é diferente do pícaro, tá bom? Então, são personagens diferentes, figuras diferentes. Outra característica do trickster é que ele é solitário. Então, de acordo com Queiroz e Hyde, por serem andarilhos, habitantes das fronteiras e naturalmente caóticos, os tricksters se configuram como seres solitários. Mas quando nós vamos olhar as narrativas de Macunaíma, ele não raramente aparece acompanhado de seus irmãos em suas aventuras. Isso aponta para um aspecto cultural da sociedade Pemon. Quem também fala isso é a Lúcia Sark. Ela diz que ele nunca aparece desacompanhado. Então, como assim um trickster é solitário, mas o Macunaíma que vocês estão analisando, ele vive acompanhado? Então, no momento que a gente observou essas narrativas e também outros tricksters, nós percebemos que existe uma diferença entre ser sozinho e ser solitário. E a questão de Macunaíma, sobre o Macunaíma especificamente, ele é entendido dentro do âmbito da cultura. Então vamos lá, gente. O que seria o sozinho aqui nesse caso? Seria o realmente da questão física. Eu estou sozinha aqui nesse quarto, ou eu estaria acompanhada se tivessem mais pessoas. Então, nas histórias do Macunaíma, realmente, em muitas delas, ele aparece acompanhado dos irmãos, e os irmãos desempenham um papel importante. Os irmãos que ajudam ele, ou que tentam impedir ele de derrubar o Azaká, são os irmãos que resgatam ele quando ele tem alguns entreveros com o gigante Piaimã, ou com o pai da lagartixa. Então, são os irmãos que o auxiliam, mas também são os irmãos que estão com ele. Essas narrativas, geralmente que os irmãos estão junto com eles, elas acontecem na ordem linear que a gente organizou antes da queda da árvore Wazaká, durante a queda da árvore, e quando a árvore cai, depois que a árvore cai, a presença dos irmãos ela vai diminuindo ao longo da história. Então, nesse período, Macunaíma aparece acompanhado, tá bom? Então, o sozinho, nesse caso, seria a questão de andar junto com alguém. E o solitário? O que seria o solitário? O solitário tem muito mais a ver com uma questão de relação, de criar relacionamentos profundos. Então, Macunaíma, ele é solitário por quê? Porque ele não se importa com ninguém. Então, se ele tiver que passar por cima de alguém para saciar a fome dele, ele vai fazer. Ele passa a perna nos outros o tempo todo. Então, assim, ele é solitário nesse sentido. Ele não firma relações com as pessoas. E por que isso acontece? Por que o trickster ele é solitário? Justamente como o Hyde e Queiroz dizem, porque eles são naturalmente caóticos e habitantes das fronteiras, eles são andarilhos. Então, criar relações profundas com alguém seria estabelecer raízes, o que não faz parte da configuração de um trickster. Um trickster ele está sempre em busca de algo novo, de mudança, porque a fome move ele para isso. Ele tem fome do diferente, do novo, né? Que pode se apresentar de diferentes formas. Então, como é que Macunaíma consegue ser? Não ser sozinho e ser solitário. Isso a gente se compreende na cultura. Gente, antes da queda da árvore Wazaká, esse período remonta a um passado coletor dos Pemons. Ou seja, andar em grupo, porque os Pemons, no caso, como coletores, seriam também nômades, andarilhos. Então, andar cercado de pessoas não significaria para Macunaíma estar preso, criar raízes em um contexto fixo. Então, ele estar com pessoas era até questão, né, demonstra uma questão de sobrevivência para os Pemons, porque quando o Macunaíma, nesse passado coletor, se encontra sozinho, ele frequentemente assume o papel de presa. Então, pode ter até um caráter pedagógico essas narrativas, né, sobre o que aconteceria no caso de alguém se afastar do grupo. E após a queda da árvore Wazaká, quando os Pemons já vão se estabelecer como agricultores,
já não é mais necessário que Macunaíma ande com os irmãos, porque estar com eles seria ter um contexto fixo. Então, aos poucos, ele vai se afastando dos irmãos e até da sociedade Pemon mesmo. Nas narrativas, ele parte para o outro lado do Monte Roraima, para uma espécie de exílio. Então, para viver na fronteira do mundo, porque o Monte Roraima, ele também assume uma questão de fronteira, né? E Macunaíma, ele parte para essa fronteira porque ele é um ser que ele tem que viver no limiar das sociedades. Então, ele tanto da sociedade social quanto no limiar do mundo. Então, para que ele possa assumir aquele papel de transformador. Então, Macunaíma, ele consegue andar acompanhado e permanecer solitário, tá bom? Então, é importante fazer essa diferença da questão de sozinho versus solitário. Então, assim, ele se configura assim como um trickster. Ele é um ser solitário, sem ser sozinho. É uma particularidade dele, entendida no âmbito da cultura. Pode passar, Cintia. Ok, agora voltando para a questão lá da caça e agora relacionando com o Trickster. Bem, na história do Trickster, na narrativa do Trickster, e no caso também de Macunaíma, né, consequentemente, a caça desempenha um papel fundamental em sua jornada e isso enfatiza um aspecto cultural. Como eu falei, lá na questão da caça é diferente, não é só técnicas de caça, não é só armadilhas, é se colocar no lugar da presa, é conseguir se adaptar para conseguir compreender a presa e assim ter sucesso. E no caso também de Macunaíma, como ele muitas das vezes ele está na posição de presa, ele não está na posição de caçador, a presa também vai se colocar, vai conseguir se adaptar ali, se colocar no lugar do caçador e conseguir obter sucesso, que é o que acontece com Macunaíma. Além disso, o Trickster não tem um instinto inato que o guie, ou seja, ele é um imitador. Então, muitos predadores, eles têm o seu instinto de caça inato. Então, eles vão ter ali os seus mecanismos, os animais predadores vão ter a sua metodologia de caça e vão seguir essa metodologia. Nem sempre esse mesmo instinto, essa mesma técnica vai conseguir ter efeito sobre todas as caças possíveis. Mas com o Macunaíma é diferente. No caso, com o Trickster é diferente. Porque o Trickster ele não tem um método próprio. Ele vai se adaptando conforme ele vai passando por várias turbulências, várias coisas ali ao longo de sua jornada. E é o que acontece com o Macunaíma durante alguns momentos das narrativas. Por exemplo, a gente trouxe aqui um pedaço da narrativa que é do Macunaíma no confronto dele com o Piaimã. Então diz assim: então chegou Piaimã, empurrou um pau dentro do buraco para puxar Macunaíma para fora. Macunaíma segurou o pau entre as pernas. Então Piaimã retirou as formigas e foi embora, para buscar Elité, jararacas, para experimentar e se talvez assim o faria sair. Quando Piaimã foi embora, Macunaíma saiu do buraco, enfiou um pau no mesmo e se foi. Piaimã voltou, nada mais achou e foi embora. Então, nesse caso aqui, Macunaíma conseguiu se safar, né? Conseguiu entender como é que o gigante prendeu ele ali e conseguiu fugir. E isso também vai se relacionar com a questão com assim, Macunaíma, né, no caso o Trickster, consegue se adaptar porque ele não tem o instinto inato, ou seja, ele imita, ele é um imitador profissional. Então, assim, ele vai ser altamente adaptável. Então, o Hyde afirma que o Trickster possui uma capacidade de lidar com situações casuais que acontecem inesperadamente fora do alcance de seu controle. Capacidade esta que o autor denomina como contingência. Então, o Trickster, no caso Macunaíma, ele é contingente, ele tem essa contingência, ou seja, ele é altamente adaptável. E desse modo, o Trickster também se enreda em suas próprias armadilhas, mas de maneira consistente prevalece e consegue escapar triunfante ao final. E esse aspecto revela as duas faces do Trickster, a tolice, que afinal se revela salvadora, e a esperteza, que muitas vezes redunda em desastre, ao menos provisório. Aqui a citação do Cândido. Então, nas narrativas, o Macunaíma ele vai passar por problemas. E esses problemas, ele mesmo se colocou nesses problemas. Então, ele vai atrás da confusão, se mete em confusão e consegue se safar no final. Por exemplo, tem uma narrativa em que Macunaíma ele foge do gigante e aí parece que ele se prende dentro de um cesto, se não me engano, e o gigante ele fala com o cesto, pro cesto abrir a boca dele. E aí quando o Macunaíma ele presta atenção nisso, né? Quando o gigante sai de perto, o Macunaíma repete essa mesma técnica. Ele fala com o cesto e o cesto abre a boca e aí o Macunaíma consegue fugir porque ele estava preso ali dentro. Então,
A gente vê ali que o Macunaíma ele se coloca em problemas e ele vai conseguir se adaptar e vai conseguir se safar, porque ele é contingente. Quer falar, Suzy? Tranquilo? Não, pode continuar. Agora é tu aí. Ok, gente. Outra característica do trickster é a atribuição de significados a coisas já existentes. Então, o trickster ele é o responsável, como ele está muito relacionado com a cultura e os símbolos, a linguagem está relacionada com a cultura também, então o trickster ele tem uma forte relação com a criação de novos símbolos e a atribuição de significados novos para as coisas. Então, aqui vamos ver um pouquinho sobre a árvore Wazaká, que eu falei que é uma narrativa muito importante, tanto que para a construção do Macunaíma e para os povos pemuns mesmo. Então, o que seria a narrativa da queda da árvore Wazaká? Macunaíma e seus irmãos, eles estavam passando fome e estavam procurando por alimento. Então, chega até o momento que eles encontram a árvore Wazaká, que era uma árvore que tinha todas as frutas comestíveis que existem. Tanto é que ela é até chamada de a árvore universal, né? De todas as comidas das frutas existentes, de todas as frutas boas existentes, davam nessa árvore. E aí, Macunaíma, na narrativa, quer cortar a árvore porque ele quer cortar a árvore. E aí ele corta a árvore e os frutos se espalham, né? E aí, depois que os frutos se espalham, vem uma enchente, e depois da enchente vem um incêndio. Então, a árvore Wazaká e todas essa enchente, esse incêndio, são responsáveis pela questão de moldar a geografia da região e, por consequência, a cultura e o modo de vida daqueles povos. Então, é uma narrativa muito importante. Então, tá. Sobre o Wazaká. O Wazaká, a árvore de comida dos Pemons, é um conceito com duas vertentes. A primeira aponta em direção ao passado, um tempo em que os ancestrais nômades dos Pemons precisavam viver das frutas que catavam do chão. A outra mira o futuro, ou seja, o presente dos Pemons, que se estabelecem na savana seca e escassa e se tornam agricultores. Macunaíma inaugura um novo símbolo e consolida seu papel de trickster como aquele que guarda o portão e que abre a passagem para o próximo mundo. Como assim? O que tem a ver a queda da árvore com um novo símbolo que marca a passagem para o próximo mundo? Pensem assim, gente. Se o Macunaíma ele encontra o Wazaká, se Macunaíma não tivesse cortado a árvore, o Wazaká, não existe, a árvore, o Wazaká, perderia o sentido. Ela, antes de Macunaíma, ela era só uma árvore que dava muitos frutos bons. Quando Macunaíma a corta, ela ganha novos significados. Ela deixa de ser só uma árvore que dá muitos frutos bons para ser a árvore originária de todos os frutos comestíveis daquela região. Ela passa a ser uma ponte entre um passado coletor e um futuro, e um presente agricultor, ou seja, ela é um marco temporal para aqueles povos. Então, ela deixa de ser uma árvore só e ela adquire o peso dela de Wazaká, a árvore universal, o marco entre o passado e o presente. Então, ela ganha novos significados. E isso acontece por quê? Porque Macunaíma agiu sobre ela. Então, Macunaíma a cortou e fez com que ela adquirisse um novo significado, além de uma simples árvore. Então, quando Macunaíma faz isso, ele inaugura um novo símbolo. A árvore Wazaká se torna um símbolo. E aí, nesse momento, o Macunaíma ele consolida o papel dele como trickster, porque ele é aquele que guarda e abre o portão a passagem para o próximo mundo. O mundo todo é transformado quando o Macunaíma corta essa árvore. Ou seja, ele abre o portão para uma nova existência para os Pemuns. E ele consolida o papel dele como trickster, aquele que molda o mundo e molda a cultura. Pode passar. Quer falar alguma coisa? Além disso, além dele consolidar o papel dele, aí ele se retira, né? Ele vai pro exílio, pro toco da árvore universal, que esse toco da árvore universal, né, que sobrou ali, que ela caiu, esse toco é o Monte Roraima, né, que a gente conhece lá.
em Roraima e dizem até que dá para sentir a presença de Macunaíma quando se está no Monte Roraima, quando se viaja para lá. Então é uma curiosidade aí. Sim. Tem. Então, assim, nesse sentido, o Macunaíma, ele transcende a maior representação de um herói mítico, assumindo um papel de profunda relevância na cultura dos povos pemons, ao fundamentar suas tradições, estabelecer-lhes suas culturas e propiciar elementos essenciais para a vivência no mundo. Ou seja, o Macunaíma, ele não é apenas um herói porque ele tem feitos considerados heróicos ou por conta das aventuras dele. Não, ele transcende isso. Ele é aquele que responsável por moldar tudo, né? A cultura, a vivência daqueles povos. Então, olha a importância desse personagem, né? Então, ele assume o papel dele como um trickster mesmo. Ele é aquele que ele tem um peso muito maior do que apenas um herói nessa cultura. Ele é aquele que é responsável por criá-la, por fazê-la ser como ela é e por fazer aquelas pessoas serem como elas são. E assim como o trickster, ele é aquele que se encontra na fronteira entre a ordem e a desordem. Macunaíma, ele vê o mundo ordenado, ele vai lá e causa uma desordem. Mas daí depois ele é responsável por trazer a ordem de novo. Então ele está sempre na fronteira. Ele está sempre na fronteira entre o bem e o mal. Ele tem coisas positivas, ele tem coisas negativas, aspectos negativos e estão relacionados à sua resistência. Porém, por essa figura se encontrar nesse local de fronteira, existe certa nebulosidade entre o que seria a perda e o que seria ganho quando se trata do produto de suas ações. Ou seja, o Macunaíma, como ele está na fronteira, às vezes ele pode causar uma enchente e causar um incêndio. Só que ele também é aquele que traz o fogo. E tem uma história que o Macunaíma, por vontade própria, para elucidar essa questão de pelo fato dele estar na fronteira da ordem, da desordem, do bem e do mal, então tem uma história que elucida bem o porquê que as ações dele são nebulosas, não podem ser classificadas nem como boas, nem como más. Numa história, enquanto o Macunaíma está indo para o exílio, ele pega e decide que ele quer ter feridas no corpo. E ele cobre o corpo de feridas. Aí depois ele se cansa das feridas, transforma as feridas em pedra, joga elas pelo caminho, né, que ele está indo para o exílio, e ele fala para as feridas: vocês têm que pegar em todo mundo que passar por aqui. Ele fala mais ou menos assim. E aí todo mundo que passa pelaquela região se machuca, né? Fica com feridas por causa das pedras. A gente pensando assim, mas nossa, ele fez isso de graça para as pessoas se machucarem. Nossa, que coisa ruim com a nossa cabeça ocidental. Só que, se a gente pensar que essas pedras podem ser uma fronteira natural para proteger um povo X contra o povo inimigo Y, então as pedras que causam feridas já não são ruins, já não são uma coisa ruim. Então, vem da perspectiva, ou seja, as ações dele têm certa nebulosidade, não são boas e não são ruins, são apenas ações que são feitas porque ele quer, porque ele sente fome, porque ele sente fome e ele precisa agir no mundo. Então, o Macunaíma ele tem um peso muito grande para ser apenas um herói e essa nebulosidade dele, essas coisas que fazem com que ele não possa ser bom nem mal, fazem com que ele seja o trickster e uma figura tão rica e interessante de ser analisada. Quer falar alguma coisa, Cíntia? Antes da gente ir para o próximo tópico? Tudo certo. Okay. Então, a partir dessa contextualização do Macunaíma como herói trickster, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade narrativa de Macunaíma. Então, para a gente falar um pouco sobre a identidade narrativa de Macunaíma, nós temos que entender um pouco sobre o que se entende quando falamos de identidade narrativa. Riquet afirma que toda identidade narrativa e que as premissas da construção dessa identidade são... Riquet afirma que toda identidade é narrativa, tá? Então, toda identidade, segundo Riquet, é uma narrativa. E que as premissas para a construção dessa identidade
é a dialética entre as ações dos sujeitos dentro de uma intriga e o contexto histórico ao qual pertence. Então vamos lá, para começar. Se toda identidade é uma narrativa, então cada pessoa que tem, cada identidade é uma narrativa, beleza. Ponto. Só que as premissas para que essa narrativa seja feita, né, para que haja a construção da identidade, é a dialética entre as ações do sujeito, ou seja, como o sujeito age no mundo, quais são as suas ações, o que as ações dizem sobre ele, e essas ações, elas precisam estar dentro de uma intriga, de algo que relacione essas ações, porque a ação, uma ação desconectada da outra não é o suficiente para formar uma identidade. Essas ações, elas precisam ter uma continuidade, elas precisam ter relações para que uma identidade possa ser construída. E o contexto cultural ao qual o sujeito, né, onde a intriga acontece e ao qual o sujeito pertence, ele é muito importante. Por quê? Porque o contexto histórico, cultural, ele é o que oferece o horizonte das possibilidades de ação desse sujeito. Por exemplo, eu, Suziane, no século XXI, tenho horizontes de possibilidades diferentes dos horizontes de possibilidades de uma mulher que nasceu no século XIX, de uma mulher que nasceu na Grécia Antiga ou na Idade Média. Então, o nosso horizonte de possibilidades é diferente. E além disso, além de fornecer o horizonte das possibilidades de ação, o contexto histórico e cultural é aquilo que vai atribuir também significados às minhas ações. Por exemplo, eu agir de certa maneira nos dias de hoje tem um significado diferente, né, do que eu agir da mesma maneira no século passado. Então, as nossas ações, o contexto histórico também oferece a chave de interpretação, histórico-cultural, oferece a chave de interpretação das minhas ações. Ou seja, ele é aquilo que me oferece as possibilidades de agir e onde as minhas ações têm que ser interpretadas, tá bom? Vamos lá. E para facilitar a questão da construção da identidade narrativa, o que divide ela fala da identidade narrativa como a identidade pessoal. O que seria a identidade pessoal? A identidade de cada pessoa, de cada indivíduo, né? E a identidade pessoal, ela é constituída ela é dividida em duas, tá bom? Que seria a identidade idem, que é a estrutura permanente dos sujeitos, ou seja, a identidade pessoal de alguém é constituída de uma identidade idem, ou mesmidade, que é aquilo que é o que é permanente nele, que é aquilo que não muda ao decorrer do tempo, que é aquilo que vai permanecer num bebê, do bebê até um adulto. Num humano, a gente pode dizer que o DNA seria a estrutura mais base daquele sujeito, formaria parte da identidade idem, da mesmidade. E o outro fator que constitui a identidade pessoal é a identidade ipsei. O que seria a identidade ipsei? A identidade ipsei, ela é o produto das ações do indivíduo ao decorrer do tempo da intriga. Ou seja, a mesmidade é aquilo que não muda em mim. E a ipseidade é o que as minhas ações dizem sobre mim ao decorrer da narrativa, ao decorrer do tempo narrado, né? Quando eu narro a minha história, o que as minhas ações dizem sobre mim? Isso é a identidade ipsei, tá bom? E a identidade pessoal é uma correlação desses dois fatores, tá bom? Eles estão sempre se relacionando. Esse contexto de identidade pessoal, ele também serve para, né? Ele também, a gente pode aplicar o conceito de identidade pessoal e de identidade narrativa para a identificação da identidade de comunidade. E como é que isso funciona? Olha, o Riquet vem trazer um pouquinho disso para a gente. A identidade de uma pessoa, de uma comunidade, é feita de identificações, com valores, normas, ideais, modelos, heróis, nos quais a pessoa e a comunidade se reconhecem. O reconhecer-se no
contribui para o reconhecer-se com. A identificação com figuras heróicas manifesta claramente essa alteridade assumida, mas esta já é latente na identificação com valores, que faz com que se ponha uma causa acima de sua própria vida. Um elemento de lealdade, de lealismo, incorpora-se assim ao caráter e o faz transformar-se em fidelidade. Portanto, a manutenção do si. Tá, vamos lá, gente. Talvez esteja complicado. Então, eu vou tentar simplificar um pouco mais. O Riquet, ele afirma que uma comunidade, ela é formada quando pessoas com valores e disposições semelhantes, pensamentos semelhantes, se reúnem. Então, essa comunidade, ela é formada. Só que para a manutenção dessa comunidade, desses valores, para que ela não se desmonte, né, se desmantele tudo, a criação de símbolos, então, que representem esses valores, essas normas, esses ideais. E aí, quando esses símbolos, essas narrativas, e aí entra a questão da cultura, né? As narrativas, as histórias, a música. Então, quando os indivíduos vão criando essas coisas, né, a parte cultural, essas histórias, essas músicas, elas são responsáveis por reforçar os valores que fundaram essa comunidade, os valores, os ideais. E aí, cada vez que essas histórias são narradas, que as histórias de cada cultura são narradas, ou que as músicas são cantadas, acontece um processo de identificação. Os indivíduos se reconhecem naquelas histórias. E, se reconhecendo naquelas histórias, eles passam a se reconhecer como parte da comunidade. Então, a criação dessas narrativas, ela oferece a manutenção do si da comunidade, daqueles valores que foram responsáveis por fundá-la, tá bom? E aí, esses símbolos que essa comunidade tem interferem diretamente na maneira como cada indivíduo vai agir. E aí, conforme eles vão agindo, as ações desses indivíduos falam sobre a identidade deles e sobre a identidade da comunidade. Por isso que o conceito de identidade narrativa serve para analisar a identidade de uma comunidade, porque as disposições iniciais da mesmidade dela seriam esse conjunto de valores. E a manutenção do si dessa comunidade seria como esses indivíduos vão agindo, porque eles tendem a reforçar esses valores, porque são influenciados pela cultura que eles produzem e consomem e se reconhecem naquilo. Então, por que isso é importante? Porque a partir daqui a gente pode perceber que as narrativas de Macunaíma, ela compreender ter a identidade narrativa do Macunaíma não é importante só pela questão da personagem em si, mas é porque quando os indígenas narram as histórias dessa personagem, eles se reconhecem nesse personagem, eles reconhecem a cultura deles, eles se reconhecem ali naquelas histórias, eles se reconhecem como parte do povo, né? Eles contam essas histórias e isso faz parte deles. Então, compreender a identidade narrativa de Macunaíma significa também compreender um pouco da identidade dessas comunidades que contam as histórias desse personagem. Por isso que isso é importante. Pode passar, Cintia. Então, como a gente já viu, o Macunaíma, ele não pode ser, ele tem que ser analisado levando em consideração o contexto social em que ele existiu, o contexto sociocultural, histórico, que é dentro das comunidades indígenas do Círculo Roraima. Para que a gente possa fazer isso, a gente utilizou, para que a gente pudesse fazer, para que a gente pudesse analisar a identidade narrativa dessa personagem, nós utilizamos o perspectivismo ameríndio, como disse a Cíntia, porque a gente não poderia analisá-lo com uma perspectiva ocidental. Então, a partir do perspectivismo ameríndio, nós percebemos que o Macunaíma ele não pode ser classificado como bom e como mal. Essa dicotomia não cabe para ele, de acordo com o perspectivismo ameríndio. Então, nós temos que olhar para as narrativas do Macunaíma e pensar
o que seria a mesmidade de Macunaíma? O que seria a identidade híbrida? O que não muda nesse personagem, uma vez que a condição teriomórfica dele muda, o corpo dele muda, ele se metamorfoseia, uma hora ele está adulto, uma hora ele está criança, uma hora ele é um peixe, outra hora ele está em forma de homem. Então, o que é a mesmidade desse personagem que muda tanto, e que muda tanto também na questão psicológica? Então, ao analisar as narrativas de Macunaíma, a gente viu que uma coisa era constante nele, que era a infinita voracidade e incapacidade de se fixar em um contexto fixo. Macunaíma, ele não para, ele está sempre mudando e ele está sempre com fome, com apetite fisiológico ou, né, de conhecimento, de prazer, não exatamente a fome fisiológica. Então, ele tem fome e ele é incapaz de permanecer no contexto fixo. Tanto é que quando ele estabelece as condições para que a comunidade, para que os povos pemuns passem a se estabelecer no lugar, né, serem agricultores, ele mesmo vai embora, ele parte para o exílio, porque ele não consegue ficar em um lugar. Então, a mesmidade de Macunaíma é voracidade e incapacidade de se fixar em um lugar fixo, ou seja, ele é um devir. A natureza, a mesmidade dele é a mudança. E o que seria a ipseidade de Macunaíma? Quando a gente olha o produto das ações dele nas narrativas, ele é um devir. Macunaíma é um devir, ele é mudança, devir. E aí, o Macunaíma, quando a gente olha as ações dele na narrativa, nós vemos que ele se mantém fiel às disposições iniciais dele. Ou seja, ele se mantém fiel à sua necessidade de mudança e à sua fome. As ações dele são coerentes com aquilo que ele é. E a gente, ao analisar essas duas partes da identidade de Macunaíma, nós percebemos que ele evoca uma simbólica do mundo natural e das transformações que ocorrem no mundo natural. Por quê? O Macunaíma, ele... Um momento. Então, o Macunaíma, ele é mudança, ele é um devir, ele tem a potência de ser mudança, e ele se mantém fiel a essa disposição de ser mudança. E ao a gente analisar isso dentro do perspectivismo ameríndio, nós vemos que ele evoca uma simbólica do mundo natural e suas transformações. Por quê? Assim como a natureza, a natureza ela não pode parar. A natureza ela é um constante movimento. Está em constante transformação. A gente pensa que a natureza não está mudando, mas ela está mudando. A água do rio está passando, está evaporando, está indo para as nuvens, que depois vai cair como chuva. Então, as plantas, as árvores não param de crescer, não param de mudar, por mais que às vezes a gente não veja a olho humano, nós não paramos de mudar. Então, assim, a natureza ela não para, ela não muda, porque a própria natureza é incapaz de mudar, é incapaz de deixar de mudar, na verdade. Porque se um dia a natureza parar de mudar, ela passa a ser uma natureza morta. Então, o Macunaíma, ele simboliza isso. E assim como a natureza não pode ser rotulada como boa ou como má, e as ações que a natureza desempenha, né? Se há um terremoto, um tsunami, a natureza ela não tem o compromisso de ser boa ou de ser má. Assim como o Macunaíma, a natureza se transforma, e o Macunaíma transforma o mundo, né? Ele não tem o compromisso de ser bom ou de ser mal com ninguém. Ele age e aí as ações dele, quando trazem benefícios ou malefícios, e dependendo de quem seja também. Porque o que pode ser um benefício para um, pode ser um malefício para o outro. Então, não cabe essa questão de bem e mal aqui para Macunaíma, assim como não cabe para a natureza. Não há essa dicotomia. Só que nós temos que pensar num detalhe. Essa simbólica de Macunaíma como representação do mundo natural e suas transformações é quando ele é narrado pelos ameríndios. Porém, a Cíntia disse lá no comecinho que nós não analisamos narrativas orais colhidas diretamente dos povos ameríndios. Nós analisamos narrativas que foram coletadas e que estão transcritas por um homem europeu, ocidental.
E aí, durante essas narrativas, acontece o seguinte: o Koch ele se configura como um narrador intruso. Ele faz considerações sobre o Macunaíma ao decorrer da narração. Na introdução do livro, ele traz um pouquinho disso aqui. Olha, ele faz uma análise do nome do Macunaíma, né? Olha o que ele fala. O nome do supremo herói tribal Macunaíma parece conter como parte essencial a palavra maco, mal, e o sufixo aumentativo ima, grande. Assim, o nome significaria o seguinte: o grande mal, que calha perfeitamente com o caráter intrigante e funesto deste herói. E, tipo, gente, intrigante e funesto, tipo, que traz coisas ruins. E, ou seja, ele já vem atribuindo um negócio de maldade no Macunaíma, entendeu? Mesmo que ele narrando essas histórias, ele coloca mais para frente que o Macunaíma é perverso com o irmão dele, e ele vai falando em alguns pontos, né, que ele vai tendenciando o nosso olhar, né, para uma visão que é dele também, que o Macunaíma ele é uma representação do mal. Então, para o Koch, o Macunaíma ele não assume a simbólica do mundo natural e das suas transformações, que não cabe nessa dicotomia de bem e mal. Não. Quando o Koch, narrador intruso, entra e começa a falar sobre o Macunaíma, para ele, o Macunaíma assume uma simbólica do mal. O Macunaíma representa o mal que traz danos, que traz morte. Olha o que ele fala, funesto, né? E aí, então, a gente percebe que, dependendo de como o personagem é narrado, ele assume simbólicas diferentes. E o Koch, ele traz, e o Riquet, ele traz isso também, que o ato de narrar uma história é colocar um pouco de si mesmo também naquela história, né? Das suas próprias percepções, do contexto sociocultural. E aqui, nesse caso, é muito nítido, muito nítido. O Macunaíma para os ameríndios, mundo natural. O Macunaíma para um ocidental, para um europeu, cristão, provavelmente protestante. Né? Eu falo isso pela questão dele ser alemão, então todo o background do Koch Grunberg, né, que tem uma carga cultural cristã, judaico-cristã. O Macunaíma representa o mal, né, aquilo que traz dano ou morte. Pode passar, Cíntia. Então, aqui a gente trouxe um esqueminha. Nós partimos de um registro, que foi o livro do Koch, né, das narrativas do Macunaíma que se encontram no livro do Koch. Só que, ao analisar essas narrativas, nós podemos tirar duas simbólicas. Uma, se considerarmos as narrativas, né, as histórias narradas pelos Pemons, conforme o perspectivismo ameríndio, e nessa forma de narrar, o Macunaíma ele se torna a simbólica do mundo natural e suas transformações. E o outro caminho que a gente pode seguir também para analisar a construção da simbólica desse personagem é se a gente observar a forma como o Koch a narra, o Koch Grunberg a narra, que vem de uma perspectiva ocidental, que dicotomiza o mundo entre bem e mal. Então, quando o Macunaíma é narrado sob essa perspectiva, ele adquire o papel, né, a representação de simbólica do mal, daquilo que traz a morte. Então, a gente pode, bem interessante observar, né, como a forma que contamos uma história pode interferir também nos símbolos que ela pode evocar. Pode passar, Cíntia. Bem, agora partindo para as nossas considerações finais, a partir de tudo que a gente falou aqui, então, a partir das concepções de Viveiros de Castro acerca dos múltiplos pontos de vista que permeiam as cosmologias ameríndias, notou-se que as narrativas carregam traços intrínsecos à cultura dos povos Taulipang e Arecuná, onde a figura de Macunaíma se destaca como um fio condutor, um símbolo vivo que tanto reflete quanto influencia essa rica teia cultural, personificando não apenas a identidade do povo Pemon, mas também as interações entre humanos e espíritos e o mundo natural. Então, é tal como eu falei lá no início, Macunaíma vai muito além de uma personagem, de uma narrativa folclórica contada ali nos povos. Ele vai muito além disso. Ele é a personificação ali do povo Pemon. Ele cria ali a cultura do povo Pemon. Então, ele está muito além somente uma personagem. E enquanto trickster, que além disso, ele é um trickster, um herói cultural que exerce esse papel dual,
o Macunaíma se encaixa nas categorias atribuídas a essa figura arquetípica, constituindo-se como herói transformador da cultura Pemon, por trazer não apenas mudanças marcantes na geografia da região, onde se faz presente, como, por exemplo, na história da árvore Wazaká, que é o grande marco do povo Pemon, né, que vai ali modificar a geografia e modificar os costumes da comunidade, mas também por fundamentar os princípios de convivência e os padrões comportamentais dentro das cosmologias que o moldaram. Então, como eu falei, além de mudar a geografia, ele vai mudar também como o povo Pemon se convive ali com os seus costumes da comunidade ali presente. Então, concluímos nossa análise sobre a formação da identidade da Macunaíma à luz dos fundamentos propostos por Paul Ricoeur, como a Suzy acabou de falar sobre identidade narrativa, e sua teoria da identidade narrativa. E definimos como mesmidade a infinita voracidade e ser mudança. Então, o Macunaíma está ali fiel às suas disposições iniciais de ser mudança, de ser um devir, ter essa potência de ser mudança. E, além disso, né, tem também a questão da simbólica do Cockrum Bag. Então, a gente está aqui, ele definiu essa como ser mudança, né? Mas também ele pode ser uma simbólica do bem versus mal, ou no caso do mal, né? Se a gente considerar a visão do Cock, que é ali um narrador intruso, né? Então, a gente tem essas duas possibilidades. E desse modo, a simbólica de Macunaíma também constitui-se como uma simbólica do mundo natural e suas transformações. Então, se a gente considerar o povo Pemon, né? A perspectiva ameríndia, Macunaíma, ele não é só o mal, ele é o mundo natural e as transformações. Essas foram as referências que embasaram nossa pesquisa e a gente agradece a atenção de todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Só para acrescentar também, nós recomendamos fortemente que vocês procurem esse nosso trabalho no acervo da universidade, porque, modéstia à parte, está um trabalho muito bom mesmo. E também ele traz coisas muito interessantes que também fazem parte do contexto sociocultural que a gente está. Por exemplo, tem uma parte do nosso trabalho que nós falamos sobre árvores, né? Sobre a importância das árvores, e tem uma simbologia das árvores. Sim, simbologia das árvores, que a gente traz um pouquinho sobre a árvore do Avatar, né? Então, a gente fala um pouco sobre o Loki, então se encaixa no nosso trabalho, né? Então, a gente recomenda fortemente que vocês procurem a nossa pesquisa, que está muito interessante, tem muita coisa legal lá. Obrigada. Só vou dar um pequeno gatilho, tá? Além de estar no acervo, né, no repositório de trabalhos da Biblioteca da Universidade Federal do Amapá, também vai estar, a partir agora, nesse primeiro semestre, também estará no acervo da revista, né? Como é o nome da revista? Cinti, Suzy, faça a propaganda aí. Faça a propaganda, vai. Tá, vai estar na revista Praxis, tá? Praxis é a revista do curso de Ciências Sociais. Isso, uma revista que tem um qualis extremamente elevado, tá? Qualis A2, tá? Então, um trabalho que passou pela avaliação dos pares na área das ciências sociais. Nós somos oriundos das letras, né, as meninas? Mas a revista foi das ciências, é uma revista das ciências sociais, porque o nosso diálogo com as questões das humanidades e sociais, que se estabelece no trabalho, como vocês leram agora, como vocês participaram agora, senhores e senhoras cursistas, né, há um diálogo muito grande com isso, ou seja, porque o nosso objetivo era exatamente esse, né? Não ficar alijado ao povo, aos povos, melhor dizendo, que produziram Macunaíma, né? Claro, as meninas colocaram aqui muito bem, e quando a gente fala Macunaíma, a gente cita Macunaíma, essa visão do homem branco, essa visão do homem colonial, essa visão europeizada acerca da personagem, acaba nos vindo de sobremaneira, acaba nos vindo de imediato, né? Sobre todas e quaisquer outras acepções amazônicas que a gente poderia traçar, que a gente poderia ter. Entretanto, a pesquisa que a gente desenvolveu durante pouco mais de um ano, né? Foi um ano de pesquisa, um ano pegando material, né, que está na biblioteca NIAN, eu sempre tenho um problema, né, para decorar. Curte Moeda Ju.
Irmã da Ju. Curte e a mãe Irmã da Yuna. Bom, as minhas disseram, minha língua toda vida dá esse nozinho, tá? Mas depois, se vocês quiserem, a gente pode até deixar as referências. Mas que é um material muito rico para nós que trabalhamos na área, né? Claro que a nossa pegada é a pegada do discurso, a pegada do texto, então a gente trabalha com isso. Mas sem, é claro, esquecermos, como fizemos nessa disciplina aqui durante essas 4 noites, de apontar esses contágios, esses momentos de diálogo que se estabelece entre o texto e a sociedade que o produziu, e o tempo e o locus que o produziu, porque esses elementos acabam, de uma forma muito direta, constituindo simbólicas sobre os quais se articulam as expressões do texto, se articulam os sentidos do texto. Olha, eu estou meio aqui, sabe, insisto, eu falei há pouco no começo da aula e vou repetir, eu estou me sentindo meio embasbaque, meio sabe, velho babão, né, de orgulho, de alegria, de ver não apenas a pesquisa que a gente desenvolveu durante esse pouco mais de um ano, mas ver a apresentação e a maturidade de vocês duas, Cintia e Suziane. Parabéns, uma aula maravilhosa, uma aula muito clara, muito didática e muito, muito, muito profunda em relação aos conceitos. A gente insiste, a gente trabalhou aqui conceitos como identidade, como devir, como a memória, a mentalidade, que são conceitos que muitas vezes na graduação não são trabalhados, né? São conceitos que a gente vai ver no mestrado, no doutorado, e que vocês dominaram. É uma leitura que não é... apesar das meninas, insisto, tá, André? Eu vou falar com o André aqui, vou usar o André como meu interlocutor. Aparece aí, André, também é nosso colega. Vou usar o André, inclusive, como interlocutor e testemunha. Tá? Não são leituras fáceis. Apesar das meninas, Cintia e Suziane, terem... Eu digo, puxando o André, porque o André também vai tá com trabalho em construção, que é sobre como é o traficante do amor, Vanderlei Andrade, né? Nós estamos desenvolvendo, está um trabalho ainda mais no começo. A André está buscando as leituras sobre identidade narrativa, então não é uma leitura fácil. Entretanto, Cintia e Suziane conseguiram botar de uma forma tão direta, tão acessível, tão fácil de ser compreendida, que acho que é isso que matiza o trabalho do bom professor, a forma como ele consegue servir como uma espécie de intermediador entre a ciência e nós que estamos ouvindo suas aulas, nós que estamos aqui ouvindo a atividade, a praxe pedagógica de vocês. Parabéns, meninas, parabéns demais pela aula de hoje. André, você gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de... Estou ouvindo. Acho que é o microfone da Suzy. Isso. Não, acho que era do professor Marcos Paulo. Eu gostaria de parabenizar, né, as meninas pelo trabalho maravilhoso. Eu estive ali acompanhando, meio que observando, né, o processo de construção desse trabalho junto com o professor Marcos Paulo. E eu sei o quanto foi trabalhoso, né, chegar nesse resultado. E, como o professor disse, né, eu estou fazendo essas leituras sobre identidade narrativa e etc. Não é uma leitura fácil, então meus parabéns a vocês duas pelo trabalho, pela forma como vocês transmitiram para a gente, para as pessoas que estão assistindo. E, cara, eu gostaria de parabenizar novamente. E vocês são maravilhosas, como eu sempre digo. Vocês são as tops. Então, parabéns, meninas, pelo excelente trabalho. E o professor Marcos Paulo também. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, André. Eu também queria agradecer o convite e também falar que essa aula está sendo minha despedida também da monitoria do Literaturas do Norte. Então, eu queria agradecer também pela oportunidade de ter participado do Literaturas do Norte e
finalizar dessa maneira, né, com esse trabalho que a gente tem tanto orgulho de ter feito, né, que deu trabalho, que a gente estudou bastante, foi difícil, foi complicado, a gente se desesperou, mas no final deu tudo certo. E estar aqui apresentando é muito gratificante, que a gente está mostrando aqui o resultado da nossa pesquisa, e eu também finalizo a monitoria, assim, muito satisfeita. Então, obrigada, professor, obrigada aos monitores, meus colegas, e obrigada principalmente a Suzy, por a gente ter conseguido construir esse trabalho com muita parceria. Então, obrigada a todos. Suzy. Também queria agradecer o convite, professor Marcos Paulo, queria agradecer o André por estar, né, ajudando a gente com a questão da organização da live e tudo, por estar tirando todas as dúvidas, né, por estar aí nos bastidores. Queria agradecer a Cíntia, minha alma gêmea do curso de letras, porque sem ela não seria possível fazer esse trabalho, porque ela foi muito importante, a gente riu junto, a gente chorou junto fazendo esse trabalho. E queria agradecer ao Literaturas do Norte por ter dado essa oportunidade para a gente. Agradecer a Cíntia por estar sempre comigo. E agradecer ao professor Marcos Paulo por ter proporcionado, por ter aberto, né, os nossos olhos para essa linha de pesquisa durante a construção do nosso trabalho, né? Macunaíma foi nos mudando também. E tanto é que uma das coisas que a gente percebeu com o nosso trabalho, né, durante as nossas pesquisas, é que os textos indígenas, as narrativas indígenas, elas, além de serem utilizadas como material para análise de etnógrafos, ela merece ser analisada como literatura, porque é literatura, sabe? Merece ser levada a sério como literatura. E obrigada, professor Marcos Paulo, por ter proporcionado a gente a possibilidade de olhar para esses textos, para essas narrativas como literatura, e por ter aberto um espaço no Literaturas do Norte para a gente falar de literatura indígena, né? O espaço para o nosso trabalho e o espaço para essa literatura que é tão rica, que a gente, e eu recomendo que as pessoas leiam, né? Porque são textos muito bons, muito interessantes, muito ricos. Muito obrigada, professor, por ter aberto esse horizonte para a gente. E obrigada, Cintia, por estar sempre comigo. I love you. Que bom, que bom. E aqui, vocês vão me perdoar, mas eu vou fazer uma piadinha, tá? E uma fofoca, tá? A piada é que, se não houver desespero, a pesquisa está dando errado. Né? A gente realmente pesquisar... além do todo o trabalho científico que a gente tem também um trabalho de amadurecimento, de reconhecimento, às vezes o desespero, a tristeza aparecem, né? Mas vocês conseguiram tirar isso de letra de uma forma muito madura, de uma forma muito gentil, inclusive, uma com a outra, e com o próprio orientador também. Então, eu acho que isso a gente precisa trazer para a baila, tornar público, né? Muitas vezes a gente realmente se desespera, porque é natural, vem a dúvida, será que eu vou conseguir? Será que essa minha leitura está correta? Será que o caminho está bom? Eu disse isso para a Daniel, disse isso para a Alessandra, e estou repetindo aqui para vocês duas, Suzy e Cíntia. Se vocês forem professoras tão boas quanto eu sou, e aqui sem falsas modéstias, eu insisto, que eu realmente me considero um bom professor, mas se vocês forem tão boas quanto eu sou, eu terei falhado. Eu espero que vocês sejam professoras muito melhores do que eu sou, que vocês sejam muito mais humanas do que eu tento ser, que vocês tenham um domínio da cátedra muito maior do que eu tenho, que vocês sejam mais gentis com os seus colegas, com os seus alunos, estudantes, com o espaço onde vocês irão trabalhar do que eu sou. Tá? Eu sei que é uma rasgação de seda, mas é uma rasgação de seda que emerge de um reconhecimento de trabalho cumprido por vocês duas e da potencialidade de trabalho que vocês vão desenvolver. Tá? Então, essa as pequenas palavras que eu queria trazer nesse momento. Segunda, a fofoca, né? Que é quando elas chegaram com o trabalho, né? E vieram juntos, eu digo, não gosto de orientar trabalho em dupla, porque normalmente dá confusão, uma desiste, uma deixa o trabalho nas costas da outra.
eu fui muito recalcitrante em relação a orientar esse trabalho em conjunto. Eu fui muito resistente em relação a isso. Mas as meninas trouxeram um plano de trabalho, um plano de ação, né, que me deu segurança e que realmente conseguiram fazer aquilo que se propõe um trabalho em equipe, que é complementar um ao outro, né? A Suzy brincou que há alma gêmea acadêmica e eu acho que há uma verdade nisso. As duas se complementam, as duas são parceiras, as duas reconhecem o que é necessário ser feito, não esperam que o orientador fique, vai, empurra, faz isso, faz aquilo. Não, estavam com material. A gente discutia naquela nossa mesa ali, né, sobre leitura, sobre proposições e tudo, mas porque o trabalho exige realmente. Então, fica aqui esse testemunho sobre a qualidade do trabalho que foi desenvolvido, para que você que está assistindo essa aula agora, que ainda está na graduação, ou que está no mestrado, ou que está se preparando para o doutorado, entenda que há um aspecto humano na construção científica, então que vocês usem essas falas e esse testemunho também como um norte, também como uma referência, tá? Parabéns, meninas, porque além de professoras, o humano emerge de uma forma muito clara de vocês duas, tá bom? Só para complementar, para fechar nossa aula, né, nós estamos finalizando essa edição do Literaturas do Norte, nós ainda temos a disciplina da professora Rosilene, tá certo? Que vai ser também divulgado, vai ser realizada essa semana. Mas finalizando com a professora Rosilene, a gente termina, finaliza, ficou horrível. Finalizando as aulas da professora Rosilene, a gente termina essa edição do Literaturas do Norte, tá? A gente está dando adeus às meninas como estudantes, está dando adeus como monitores do Literatura do Norte, mas nesse 2024 teremos mais novidades para vocês. Beijo grande para todas, beijo grande para todos. Bom demais ter participado dessa aula, bom demais ter participado dessas histórias. Beijo grande para vocês, gente. Tchau, Suzy, tchau, Cíntia. André, muito obrigado. E obrigado a você que está assistindo essa aula ao vivo ou que vai assistir essa aula gravada mais tarde. Abração, gente. Tchau. Tchau. E antes de finalizar, eu gostaria de lembrar os cursistas que assinem a frequência, ela já está disponível aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam, por favor, de assinar e até logo. Até a próxima disciplina. E a próxima reunião, Cíntia, vai ser com pizza, viu? Que dessa vez eu espero que você esteja presente. Eu espero também, professor. Tchau, gente. Muito obrigado e até logo.